Ah, nós vimos semana passada um pouquinho de tudo. Ressentimento. O melindre e o ressentimento, né? E temos que voltar naquele último texto da Joana de Ângeles para fazer um apanhado geral e falar um pouquinho sobre a exposição. Falar um pouquinho sobre Exposição. Para ver aí a questão da exaltação, porque o tema sempre o próximo tema também com exaltação. Né? É óbvio, né, que toda vez que a gente está tomado pela vida emocional, a gente está vivendo todos os aspectos ligados, né, a essas forças que revelam, né, as expressões de humores, que é uma expressão do estado do espírito de cada um de nós. Né? E que a emoção, então, ela dá um colorido, dá um certo encantamento na nossa vida e promove também uma certa delimitação da consciência em relação ao que é vivido. Se a gente não tivesse emoções, a gente não ia poder reconhecer muitas vezes que implicação aquela experiência está tendo para a gente, né? Mesmo assim, só que, como a gente tem visto aqui, o problema é quando essas emoções nos tomam e que, em vez de nos dar só o colorido, elas nos cegam e acabam nos levando para atos impulsivos e desfavoráveis. Então, muitas vezes, essas emoções já é uma reação a um tipo de entendimento que a gente faz, mesmo que a gente não tenha consciência desse entendimento. Então, por exemplo, se eu me sinto ameaçado por algum motivo, mesmo que eu não me dou conta disso, eu vou reagir emocionalmente com essa sensação de ameaça. Eu vou ficar mais agressivo, vou ficar mais tenso, vou ficar mais vigil. Então, isso já é uma resposta a um estado de entendimento daquilo que eu estou vendo aqui na mente. Né? Então, as emoções, elas podem mascarar, e assim como elas podem intensificar esses estados internos. Né? Tu pode mascarar, tu pode estar triste, mas fazer uma defesa maníaca. Ou tu pode exagerar uma emoção fora do contexto, que não era para tanto, mas a subjetividade tua faz com que tu, de uma maneira, viva aquela realidade dentro de uma intensidade maior do que o estímulo que a provocou. E dentro do que a gente viu até aqui, a gente viu um pouco do melindre, um pouco do ressentimento. Uma das coisas é a exaltação. Né? A pessoa muito exaltada. Né? Como é que vocês entendem isso? Alguém tem ideia? Vamos pensar um pouquinho juntos. Acho que a gente se exalta quando a gente está inseguro. A minha tendência é a exaltação ser mais forte, entende? Digamos assim. Uma pessoa está insegura frente a uma situação, é mais fácil ela se exaltar, ela demonstrar esse sentimento, do que aquela que, apesar de estar sentindo, está com um controle emocional. Né? Mas é uma forma de reação. A exaltação sempre é uma reação, não é uma ação, né? Eu me exalto para reagir a alguma situação, né? Ou tu está inflamado por um estado, né? E a exaltação não pode ser assim para mascarar uma emoção, pode ser uma Pode também. não sei.
Mas ela não é uma coisa boa. Não. É exacerbação, né? Que mais? Ela é um exagero de uma emoção, podia se dizer. Não é bom, ela é uma reação, ela é um extremo. Isso a gente vê muito quando as pessoas começam a discutir e elas vão perdendo a possibilidade de entendimento e vão se exaltando. Quanto mais se exalta, mais distante elas ficam, né? Da harmonia. E do entendimento também, né? Ela pode ser verbal, ela pode ser física, Sim. ela pode ser vibracional. Claro também. que tem exaltações que estão, quando a gente vibra com o gol, né, do nosso time, né? Mas quando ele Mas é exaltação isso? é uma euforia, Ou é vibração? Eu ia falar, não é euforia quando é positivo usando exaltação. Não, tu se exaltou, assim, porque naquele momento tu tem uma explosão emocional Negativo. de alegria, de contentamento, de prazer, porque o teu time fez o gol, né? E tu tá ali sob aquela tensão, né? De Não, torcer. A euforia é um estado que tende a se manter mais continuamente. Né? Tem um estado de mania, que a pessoa fica eufórica e ela fica hiperagitada, ela fica, né? E aquele estado se mantém por um tempo. Na exaltação tu pode se exaltar e isso é uma coisa muito... Claro, quando o time começa, o jogador começa a se exaltar, incomodado com o time adversário, com o jogador, com o juiz, começa daí a brigar, né? No Grenal teve um jogador do Inter que foi expulso, né? Ele queria resistir a sair e os torcedores do Grêmio começaram a xingar ele, né? E quanto mais ele era xingado, mais ele fazia corpo mole e mais ele começava a ficar exaltado, né? Que um quer, e essa provocação é muito do esporte, né? Porque tu quer desequilibrar o outro. A gente vê também isso do ponto de vista de equipes, no vôlei, no basquete, né? Que às vezes, né? Porque a pessoa daí perde o equilíbrio e pode daí agir de maneira inconveniente, pode ser expulso, pode errar um passe, assim por diante, né? Então, Mas esse teu exemplo é a exaltação dos gremistas, é um sentimento ruim. Mas essa outra do gol, eu fico vibrando, eu não entendi que é uma exaltação. não, uma exaltação mais positiva, né? Está dentro do contexto. Então não é sempre ruim. Não, a gente chama de exaltação geralmente quando aquilo está fora de contexto. Então, Contexto e controle. mas para não... Alguém quer chamar? Então é só para dizer que às vezes a reação emocional dentro de um contexto ela pode estar adequada. Então, claro, essa atitude de alegria momentânea, né? Você pode chamar de euforia, de exaltação, não precisa ficar tão rigoroso, só para entender que quando é que isso de uma maneira perde o senso e acaba de uma maneira sendo negativo, né? Então tem pessoas que se exaltam geralmente quando não tem razão, tá falando, né? Tem uma forma de afirmação de poder, né? Então a exaltação é uma forma de ganhar no grito, né? Na imposição, né? E muitas pessoas se exaltam justamente porque são feridas, são pegas, né? Em condições onde elas se percebem acuadas ou erradas e não querem aceitar. A exaltação vem como uma resposta, né, emocional, porque no fundo eu perdi, né, aquele lugar, ou
controle momentâneo daquela situação, ou me sentir inferior ou subjugado em termos de ideia, do meu raciocínio, né? E aí eu não aceito, né? Agora tem um outro tipo de exaltação, que a gente não chama de exaltação, mas que é um certo tipo de superestimulação interna. Também que é muito comum. Eu vou dar dois. Superestimulação. Interna. Vou dar dois exemplos para vocês. Um caso de um pintor que era de uma cidadezinha do interior da Europa, não muito assim exuberante, uma cidade pequena, muito atrativo, e ele vai se destacar na pintura e vai para um grande centro europeu de artes e se torna famoso na Europa toda. Os quadros dele começam a ser reconhecidos. E ele, depois de algum tempo, de alguns anos, ele está voltando para casa, para a cidadezinha dele, para poder rever a família. E na viagem de trem, em direção à cidade, ele começa a ficar ansioso e começa a beber. Né? E aí começa a beber. E aí, na ansiedade dele, ele fantasiava como é que a cidade ia receber o mais novo ilustre filho do local. E fez uma fantasia que estava esperando com bandas. Cortejo. Carro de bombeiro. Tapete vermelho, sei lá o quê. E aquilo deixava ele cada vez mais ansioso e mais entonado. E quando ele desceu do trem, ele estava completamente bêbado. Completamente bêbado. Não se mantinha em pé. E graças a Deus não tinha ninguém na cidade fazendo festa para ele, que seria uma vergonha, né? Muito grande se tivesse dado um cortejo e o povo aplaudindo aquele bêbado saindo do trem, né? Estava a família dele, óbvio, ali feliz para recebê-lo, tudo bem, mas nada na cidade não parou, nem teve feriado municipal por causa dele. Então, isso é um exemplo. De superestimulação interior. Um outro exemplo, superestimulação. Estimulação. Seria uma autoansiedade. Eu achei que seria falta de aceitação dele mesmo, assim. Depois a gente vai entender, tá? Uma outra mulher que tinha feito mestrado, doutorado, e tinha uma tese muito inovadora em relação ao que ela estava pesquisando. E isso, então, ela tinha uma fantasia, né, que era bem fácil de concretizar, que era escrever um livro a partir da tese dela. E ela ficava sempre pensando em todas as possibilidades e estudava cada vez mais, e foi passando os anos, 1, 2, 3, e 10 anos nunca saiu todo o livro dela que ia mudar toda a forma de entendimento em relação à área de pesquisa dela. Né? Então, e aí ela continuou sendo uma pessoa, do ponto de vista acadêmico, medíocre, tendo uma tese excelente, mas conseguindo escrever um livro que mudaria, entre aspas, né, a forma de pensar na área de pesquisa que ela Então a fantasia dela era de que ela se destacaria em função disso? Sim, e que mudaria a partir dela, antes e depois de Cristo, sabe? Depois dela, a realidade seria outra. Que a tese seria sim, e realmente tinha coisas muito ricas e muito interessantes na tese dela.
Então, esses dois casos aí são casos de que a fantasia fica super estimulada, é isso que eu quero dizer, né? De expectativa, de uma cobrança interna, de uma exigência ou de uma realização. Então fica uma super estimulação presente, constante, mesmo que a pessoa não nem tome muita consciência, né? Internamente. Então é sempre no caso e tu vê, e os dois não eram pessoas que eram imagem do fracasso. Os dois tinham muito potencial. Ele realmente foi um cara que se deu bem na área dele, ele se tornou um pintor reconhecido. Então, ele não é uma fantasia apenas ilusória, né? De que, puxa, vou me reconhecer, de você descoberto um dia. Não, ele foi descoberto, ele foi no grande centro, ele ganhou destaque. Ela também fez um doutorado excelente, a tese dela realmente tinha coisa inovadora. Ela podia escrever um livro realmente sobre aquilo que ia contribuir verdadeiramente, mas os dois não conseguem lidar com isso. Não consegue? Lidar com a falta de sucesso. Então, ao mesmo tempo que tem uma superestimulação interna, tem um retraimento. Né? O segundo tem uma frustração, né? O segundo caso. O primeiro, eu acho que não houve frustração porque ele bebeu e não chegou a ver que não tinha ninguém. Não se frustrou com a ausência de pessoas, até pelo contrário, deve ter dado graças a Deus não ter ninguém para ver o fiasco, né? No segundo caso, podia ser uma frustração se ela... Pode ser que o segundo caso ela não tivesse capacidade de converter uma boa ideia numa realidade, né? Que é escrever o livro. Sei lá quais são os motivos que ela não conseguiu escrever o livro, né? Mas tem uma diferencinha, eu acho aí, né? Porque a frustração é assim, poxa, eu pensei que eu ia fazer uma grande coisa, que eu ia transformar a área da minha pesquisa e não deu em nada. Meu livro não vendeu, sei lá o quê. Não, nem escreveu. Ela nem escreveu. Então, ela pode não ter escrito porque ela não tinha capacidade de converter aquela boa ideia numa atitude, né? Sim, aí que tá, mas é uma tensão entre as possibilidades reais que ela tem, porque é uma mulher capaz, que fez uma pesquisa excelente, que tem resultados muito bons e que tem realmente espaço para escrever um livro. Quer dizer, uma editora ia querer escrever, editar o livro dela, né? Entre essa tensão entre as possibilidades e o movimento dela em realizar aquele projeto, aquela fantasia. Por que ela não consegue fazer aquela fantasia que está, digamos assim, no alcance dela? Não é nada assim. É nada demais para ela. Ela está no meio acadêmico, ela fez um projeto interessante, ela defendeu esse projeto, a pesquisa dela foi diferenciada, tinha espaço, ela só era ajeitar a tese do doutorado dela, que aquilo já dava um bom livro. Né? Mas, então ela tinha os elementos todos para realizar. Eu não entendi o que aconteceu com ela. Por que bloqueia esse e faz com que a pessoa saiba que tem capacidade e não faz adiante? Exatamente. Então o que aconteceu com ela? Ela ficava sempre pensando nas possibilidades do livro, né? E poder refinar na ideia que o livro dela ia ser esse grande divisor de água e não conseguia dar conta do material que ela tinha e botar na rua os elementos que ela já tinha reunido, né? Quer dizer, então há uma tensão entre a fantasia grandiosa, né? E um retraimento, que no fundo essa recusa de escrever, essa reclamação é um retraimento. Assim como ele beber e para esquecer a fantasia dele, a ansiedade dele, também é um tipo de retraimento, de introversão, de eu não quero descer, que vai estar enfrentar isso, porque a banda de música, a cidade toda parada, né? Dá uma certa ansiedade. Então, a gente vê assim que muitas vezes esse tipo de... Esses dois exemplos são bem ricos, porque ele pode também dar uma ideia de fracasso, de lidar com o fracasso. Porque, por exemplo, ele poderia ter bebido com receio de não ter a receptividade que ele pensava que ia ter.
Então, para não ter o fracasso, o desgosto de ver assim, puxa, eu cheguei, um cidadão como eu, famoso na Europa toda, e não tinha uma bandinha para me receber. Mesmo caso ela levantou o grau o projeto dela podia, como tu disseste, né, podia ser simplesmente dar uma mexida na tese e sem a preocupação de ser um divisor de águas, né? Mas ela botou uma régua lá que, bom, é divisor de águas. E isso talvez tenha dado para ela uma possibilidade de fracassar. E se não for um divisor de águas? Enquanto se ela tivesse feito... Isso parece dois exemplos que não são... Mas eu acho que é muito corriqueiro isso aí. Acontece frequentemente esse tipo de coisa aí. Então, ficaram super estimulados na fantasia grandiosa, ela em relação ao livro que teria esse divisor de água, e ele em relação à cidade que ia parar para recebê-lo. E os dois não suportaram aquela fantasia e fizeram um modo de retraimento. Ele bebendo, como uma forma de não enfrentar essa fantasia. Né? E ela se frustrando. E ela se recusando a escrever o livro, e sempre nas minúcias e dando desculpa, como uma forma de não ter que enfrentar a fantasia. Então, na verdade, o que tem aí, né? Eu acho que ultimamente ela sabia que não tinha essa condição. Não sabemos. O livro dela era realmente, ela foi elogiada. Ela foi aprovada, então ela sabia. As ideias dela tiveram repercussões em outras pesquisas. Então, e ele também é um bom artista, um bom pintor. De uma maneira que a gente pode estar por trás disso, eles dois não sabem lidar com o sucesso. Ou fracasso. E daí Sim, mas tu vê. Os dois extremos. Os dois extremos, porque é uma superestimulação e um retraimento simultaneamente. Então, a superestimulação é pegar carona nas possibilidades de sucesso para poder compensar, talvez, a necessidade a carência e de autoestima. Né? Mas quer dizer, Né? tem que ter alguma base. Tem, claro. E o retraimento é a carga emocional que advém disso, de não se sentir no fundo merecedor. Não se sentir capaz. De estar naquele lugar. Então, na verdade, eles têm o potencial, eles têm recursos no mundo, mas eles querem ir para o 100%. Para poder compensar um sentimento de reconhecimento. Só chegando a 100% que eu me sinto que eu pensar. E aí eu não consigo viver todas as possibilidades, porque o cara já está ganhando dinheiro, por exemplo, né? E já tem pessoas que compram o talento dele, está sendo falado no jornal, ele já tem lugar, né? Chegar nesse lugar é muito difícil, mas no mundo das artes, quer dizer, isso já me faria extremamente satisfeito, né? Porque, cheguei, estou vendendo numa galeria famosa, fui reconhecido, fui convidado para estudar e para refinar minha arte num centro famoso, os meus quadros estão sendo elogiados, eu tenho espaço, né? Quer dizer, né? Mas, tu vê, voltar para a cidade é se confrontar com aquela imagem do menino que estava lá, né? E que talvez fosse, digamos assim, a Gisele Bündchen adolescente, que era chamada de, sei lá, Girivá, qualquer coisa, né? Ninguém quer namorar a criaturinha, né? Então ele está preso emocionalmente naquilo lá e não se reconhece aqui. E aí a fantasia dele é ir mais além para trazer isso para cá, mas que em vez de trazer isso para cá, ele fica com medo, porque não acredita, se retrai e acaba não usufruindo nem as conquistas que ele teve. Ou no caso da mulher, nem colocar na roda o livro dela, que podia ter fazer tanto sucesso assim, e nem de reformular a área de conhecimento dela, mas dar uma grande contribuição e ser realmente um livro de referência para o universo de pesquisa dela. Então muitas vezes essa superestimulação pode esconder numa base depressiva. Isso são pessoas que são melancólicas, que lá no fundo não acreditam muito nelas, que não tem muito assim, anseio de valor, né, de ter lugar. E aí quando o mundo abre,
isso vira ansiedade, em vez de ser um curtição, em vez de ser uma coisa que seja, que legal, um estímulo, vira ansiedade. Daí fica uma superestimulação comprometida a esses estados emocionais internos que são de menos-valia. Isso acontece às vezes, não? Acontece assim quando um grupo de faculdade está se formando e aí, tem toda uma expectativa de se formar para começar no mercado de trabalho. Sim. E aí tu vê alguns que aí engrenam no outro curso, e aí não é bem esse, aí é outro. E o mercado fica estacionado. Eles são estudantes A vida toda. por muito tempo. Eu me lembro de um conhecido que ele fez medicina na URGS, foi um dos primeiros colocados, entrou na URGS como estudante de medicina, não se sentiu enquadrado no ambiente e nem no curso. A gente não sabe se ele realmente não era a vocação dele, ou ele se sentia emocionalmente, né? Mesmo sendo capaz, porque que passa na URGS em medicina, não, é porque alguma coisa tem, né? Daí, que resolveu trocar de curso, fez vestibular para psicologia, passou super bem também, né? E foi fazer psicologia, mas ficou um cara extremamente introvertido e fechado. Por quê? Porque a família tinha uma expectativa muito grande em cima dele. E talvez, quando ele comprar essa expectativa e ter que dar, né, faz com que ele não se sentia capaz de responder pela própria fantasia dele, porque Capacidade teria. né? E aí fica uma distância entre os recursos reais que ele tem, e que são bons, mas essa subestimulação de uma exigência ou de uma fantasia muito grandiosa. E aí você acaba paralisando a pessoa, impedindo ela de seguir em frente. Mas também podemos enxergar uma coisa. A questão de aluno, não que troque de faculdade, mas que são assim excelentes alunos e que depois, quando entram no mercado de trabalho, sabe, tornam-se medíocres. Quando estudantes eram brilhantes, mas aí eles receberam também uma carga assim de exaltação externa, né? De muito estímulo externo, muito interno, porque é ótimo aluno, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Pô, os caras realmente ali dá agora será que eu vou ser? Agora que eu vou sozinho para o mundo. Aqui eu tenho o estímulo da professora, dos meus pais, agora estou sozinho no mundo, e aí bate o medo e é o retraimento. Né? E aí depende de um relacionamento também com os demais, de toda uma parte de um emocional contexto maior do que só o conhecimento. Eu tive muito aluno assim, que eram assim, não tinha na tudo para faculdade, ser. mas no ensino médio eram alunos assim, que prometiam e que depois, mais adiante, encontrei na vida profissional. A gente vê também isso em jogador de futebol, né? Eles começam muito bem, o sonho é ir para um time muito grande, quando mudam e vão para um time muito grande, parece que eles se anulam, né? Não, conseguem mostrar tudo aquilo que eles sabem. Mas isso também tem a ver com o que ela falou, com a questão da insegurança, né? Sim. Porque promove uma insegurança. Claro, há o quê? Um sentimento de incapacidade, há uma autoestima baixa. Então, no fundo, eles não acreditam neles. Né? Eles não acreditam naquilo que eles têm. Né? Quer dizer, eles vivem aquém do potencial são deles. capazes de ver o outro com mais capacidade que eles e nem sempre acontece. Ou que Para poder fazer valer aquela capacidade, há uma exigência tão grande que não vai nunca corresponder a essa exigência interna. Né? Em vez de ver o que eles são, né? Que já é de bom tamanho. Né? Tem um ditado aqui que diz que quanto maior a altura, maior o tombo, né? Talvez seja uma coisa bem inconsciente da gente, mas talvez essa pessoa que queira fazer um livro tão bom, que seja um divisor de águas, ela sabe que vai estar num ponto tal de visibilidade para os seus pares e para todo mundo que vai ler o livro e adotar o livro, que dali para a curva cíclica, porque a gente está sempre diante de uma senoide, né? Então, hiper alegrias, hiper tristezas. Se tu tiver uma linha com uma amplitude pequenininha, tu não fica nem lá nem cá, não fede nem cheira, né? Ou seja, não é nem muito famoso e nem muito fracassado, né? Mas se tu tem uma posição, um status naquela altura
Eu já visto artistas que se matam até, né? Porque não sabem lidar com esse isolamento que eles passam a ter quando a fama é tal que a Xuxa uma vez falou que tinha que ter um cinema dentro de casa, que ela não podia ir ao cinema. Ela teve que criar um ambiente falso assim para poder se sentir dentro do cinema, pipoca no cinema. Teve um cantor que não lidou com o outro lado do fracasso e quis se matar. Né? Então, esses altos e baixos eu acho que fazem parte da nossa vida. Eu acho que a gente está meio que inconscientemente também fugindo de alguns compromissos, ou com receio de depois ter... escapa, né? O escritor que é muito sucesso ou aquele artista de uma música só, né? Que sucesso, precisa ficar aquela música e não consegue criar mais, entende? Então parece que há um bloqueio, né? Por algum motivo que impede ele de conseguir continuar criando e expressando o que ele tem. Né? Mas no nosso nível mais cotidiano, assim, a gente quantas vezes foge de uma oportunidade com medo das consequências? Ou seja, se eu assumir isso aqui, eu vou ter tais e tais consequências. Não estou nem me referindo a ser altos e baixos, mas é uma decisão que tu tem, né? É aquele dito popular também, quando a oferta é muito grande, o santo desconfia. Exatamente. Então o pessoal chega assim, voluntário, né? Não, porque eu vou dar tudo de mim, porque aqui vocês vão ver, né? O cara tem 1000 ideias, né? Inflama todo mundo, estimula todo mundo, tal coisa, né? Então tá, não precisa ser tanto, metade disso tá bom, né? Então, tomara que a pessoa desapareça, né? Porque fica nesse mundo, essa pseudo-realidade, né? E hoje, mais do que ontem, a gente tem muita maneira de construir um falso ídolo, né? Tem pessoas que são construídas, elas não são aquilo que elas são demonstradas. Então, é muito comum tu te deparar às vezes com um congresso, tu vai assistir uma palestra, um seminário, o cara é muito famoso, idolatrado, aí tu vai escutar o que mesmo que ele está dizendo, mas tudo que ele está dizendo ali então a gente fica, não é uma situação de prepotência, mas é que o que ele está dizendo ali, para muitos que estão ouvindo, não tem aquela amplitude toda, né? E no entanto eles são idolatrados, eles são produzidos, eles são famosos até, né? E na verdade a gente vai em busca de alguma coisa absolutamente nova, né? Mas então a gente está porque eu acho que a gente também, a gente se deixa levar por isso. Aí as pessoas, vem um fulano, um palestrante, aí o palestrante, eu já ouvi isso. Mas é porque eu acho que a gente também... mas o cara cobra 10 mil por palestra. Exatamente. Ele é valorizado, ele fala aquelas coisinhas que sempre todo mundo fala, mas tu viu? Aí se engana, porque pagou muito caro, ele tem que botar sua coisa de boa, tu tem que também fazer esse impacto, né? Não, o cara é muito bom mesmo, tem que vir convencer disso, né? Porque senão fica feio pra gente que pagou caro também a festa. Pior que quando a gente paga um jantar muito caro, e aí vai lá e a comida daí, a gente diz, não, é maravilhosa, assim. Bico pratinho, né? Tem só o cheiro, um odor fantástico. Daí vem uma massinha daquela que faz melhor que o miojo em casa. Tem uma situação parecida com essa que tu relatou dos dois casos, que eu tenho um conhecido que ele recebeu uma proposta de consultoria, ele ia ganhar assim um absurdo, assim, eu acho que o que ele ganharia numa consultoria, ele demoraria um ano inteiro para ganhar assalariadamente, né? E ficou muito ansioso. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas e se quem está me pagando não se sentir satisfeito? E se eu não conseguir atender a expectativa de quem está me pagando? Porque tem pessoas que pagam e não cogitam, toma aqui 30 mil, faz uma palestra para mim. E aí tinha que ser uma palestra boa, né? Mas ele ficou tão inseguro que ele rejeitou. Deu uma desculpa, né? Ele não disse que não ia aceitar por causa da insegurança, ele disse que já tinha outros. Tem muita gente. São dois exemplos ali. Ele se sentiu incapaz de atender aquela demanda e, não, mas eu acho que eu não valho os milhões que querem me oferecer. Você quer mais ou menos isso? Ou medo de não atender a expectativa que ele pagava. Esse medo de não atender a expectativa não foi o mesmo medo dela, da coroa, de segurança. Pode ser vaidade, né? Orgulho. E
relacionamentos. Tem pessoas que não conseguem se né? achar capazes de ter algo que eles querem bom e ficam com meia boca. Ou aquele que diz que conquista perde interesse. É só a Né? conquista, né? É, tem Exato. pessoa É que- infantil isso. Depois que conquista, perde o interesse. Mas tem muita gente. Mas que- fecha. Depende. Pode ser uma coisa de inovar sempre. Só já Dizem que os programadores de computador, eles só acham graça naquilo que eles estão fazendo. Depois que eles concluem o programa, vou para outro. Vou para outro. Então isso pode ser uma força de Motivacional. sempre superar. de algo A gente vê os atletas aí que estão nas marcas, o limite das marcas, dos milésimos, né? Estão sempre se esforçando para vencer aquele milésimo de si mesmo, né? Aquele Bolt lá. Ou pessoas que só querem pessoas com problema do lado como uma única forma de ser importante para alguém, né? A relação de codependência, É. acho que vai salvar o outro e fica envolvido numa forma de ser o centro e a importância para aquela pessoa. Poder. Bem, vamos pegar um pouquinho da que a Joana também fala, daquele resumo que ela faz. Ah, né? sim. Que é o abandono de si mesmo. Qual é a página? Bom, ela retoma, porque aqui nessa parte do abandono de si mesmo, está um pouquinho atrás do que a gente já tinha conversado, que diz respeito à timidez, à inibição e às angústias, né? Então ela faz uma síntese disso aqui, ela faz uma síntese conceitual de cada uma, e depois ela apresenta o que seriam os recursos para a superação desses distúrbios. Então ela apresenta a autoestima, tá? Assim, levantar a autoestima, os efeitos psicossomáticos resultantes desses bloqueios, tá? A necessidade quando a pessoa se dá conta de ela não encontra a possibilidade de sozinha resolver as questões da busca de uma terapia. Ela traz o evangelho como uma terapia. Eu estou fazendo uma microsíntese. O autoconhecimento, que é importantíssimo, apesar de eu achar bastante difícil da gente chegar nele, né? Porque às vezes parece que a gente chega e depois a gente volta para trás. A questão da convivência social, quando ela é desagradável para o paciente, tá? Mas ela é necessária. E ela termina dizendo que enquanto o indivíduo não se resolva por crescer e ser feliz, esses algozes, a timidez, as angústias e tal, esses algozes implacáveis e mais outros adormentá-lo-ão, feri-lo-ão, cada vez mais dominando a sociedade que passará a ser-lhe vítima. Então, quanto mais nós nos deixarmos levar por esses distúrbios e não enfrentarmos esses distúrbios da maneira que for, nós não vamos conseguir encontrar o caminho. E ela dá vários caminhos, nenhum deles é fácil. Como é que essa questão da autoestima, né? Que é uma questão importantíssima e central em nossas vidas. Vamos trabalhar a autoestima, né? Mas como é que a gente... como é que seria na prática, a partir do que a gente já viu até aqui, nesses quase 2 anos de curso, como é que a gente poderia, coisas básicas para que a gente possa favorecer a nossa estima, né? Valorizar e superar o processo de baixa autoestima? Mas eu acho que ela é derivada do autoconhecimento, não tem como tu te autoestimar sem te autoconhecer. E aí volta ao desafio. Como é que eu me conheço, né? Acho que o Dr. Dom usou a palavra desafio. Se eu aceitar os desafios, eu vou chegar à conclusão que eu não era tão ruim assim como eu pensava e não sou tão boa assim como eu pensava. Eu vou encontrar o equilíbrio, eu vou gostar mais de mim, como eu sou, capaz que eu sou de fazer o que for necessário, desde que eu enfrente os desafios. Mas é isso, aceita o desafio de fracasso. Se eu fracassar, eu vou fazer bem.
sou suscetível de errar, que eu não consegui, na outra vez eu vou conseguir. Eu não vou desistir, eu nunca desisti de mim mesma. E não ficar me superestimando nem subestimando. Eu não vou ser pior agora por causa disso, nem vou ser melhor se eu me sair muito bem. Eu saí muito bem, aí eu vou assim, tô pronta já. Não tô pronta, não. Eu tenho muito que caminhar. Agora eu fracassei, fim pra mim. Não, fim pra mim. Foi nesse momento que eu não consegui. Eu vou conseguir. Eu vou insistir. Eu vou. Mas será que a pessoa só se dizendo isso? Não, eu tenho que fazer. Eu acho que uma das, Eu não posso deixar só dizer, eu tenho que ir fazer. uma das Aceitar o formas desafio. que o curso, para mim, pelo menos, me possibilitou me dar conta de algumas coisas, é perceber que, digamos, o que antes estaria mais no lado psicológico, perceber que tem coisas que a gente também traz. Então, seriam coisas que deveríamos tentar enfrentar, né? Então, quem sabe, se a baixa autoestima faz parte, saber que ela pode ter vindo de passagens anteriores, né? Tentar encarar dessa vez de uma forma, sei lá, com mais desejo de realmente vencer aqui. Eu acho que isso... Tem dois aspectos aí, que você falou. Sempre por trás desses sentimentos, dessas emoções, tem uma imagem, tem uma fantasia. Né? Quer dizer, essas emoções, elas não vêm de graça. Elas são frutos de estado de alma. Né? Conforme nosso estado de alma, a gente vai exalar um hálito espiritual, uma vibração que responde a essa condição interior da gente. Então, e sempre na dinâmica emocional, porque a emoção são forças que se movimentam, né, e estão ligadas então com essa movimentação vital, né, vital não no sentido físico, mas vital no sentido dessa alma, né, que tem vida e às vezes se revela nos humores, nas emoções, nos sentimentos. Então, esses estados emocionais são frutos dessa condição de alma, ou seja, pode ser verdadeira do ponto de vista objetivo, ou pode ser uma verdade subjetiva, ou seja, eu criei essa imagem, eu criei uma fantasia que me faz entender o mundo dessa maneira, de perceber todas as nossas neuroses. Isso o Hillman coloca muito bem, acho interessante. Não é não tem que ficar preso naquilo do que aconteceu com a gente, em fruto da nossa educação, da nossa infância, ou mesmo das nossas vidas passadas, né? Mas ele é fruto do nível de consciência aqui e agora, de como eu reajo no mundo, como é que eu percebo o mundo, o que eu quero do mundo, como é que eu me percebo e lido com a minha realidade e a realidade do mundo. É claro que isso é uma síntese de todas essas conquistas, mas ele é visto aqui e agora das condições que eu tenho e que o mundo me dá e da maneira como eu posso eu lido com esses elementos, né? Porque esses elementos de uma outra pessoa dão um outro arranjo. Então, de uma maneira, nós sempre é um estado atual da minha forma de me perceber e perceber o mundo. Então, se eu tenho uma autoestima baixa, eu tenho uma fantasia que me faz perceber a realidade e a mim mesmo dessa maneira. Eu me vejo menor que o mundo, ou não me vejo merecedor, ou não me vejo capaz, ou me sinto culpado. Que fantasia é essa que faz eu perceber o mundo e me ver dessa maneira? Só um pouquinho, Josi, porque nesse raciocínio, aquilo que ela falou, seria dentro, aquele que tem a baixa autoestima, quando ele é bem sucedido, ele diz, mas não foi por minha causa. Não, mas foi ela que houve sucesso, não foi por mim, foi por ti, porque ela, minha companheira, que era, não é assim que funciona, não. Então, Mas pode também, quando tem baixa mas também autoestima. pode a pessoa ficar... Porque ele tem essa fantasia, Uma imagem essa imagem de que ele não consegue, Oh, mesmo não sei. com sucesso. Então, o que Eu acho que sim, mas também a imagem também pode acontecer com os artistas, acontece, se acharem os tais. Não, sim, isso É é errado uma também. coisa. sim. Não se acha, não. Tá, mas Tu e... tem infinito para buscar E, também. claro, tanto uma realidade Uma como a outra. outra é uma falsa realidade. Né? Ninguém é tão desligado
vai se achar desmerecedor de estar encarnado, ou de não ter o amor de Deus, ou não ter a chance, ou achar que tem o dedo podre, né? Ou de se achar que é mais do que Deus, né? Então, os dois é neurótico, é uma percepção equivocada, porque neurose é um sofrimento sem sentido. Tá. E aí? E aí, tem uma coisa que o Breno falou que é bem importante, tu tem que partir de ti sempre partir de ti. E se tu faz julgamentos, e se tu já está preso numa fantasia, tu não está mais partindo de ti, está partindo dessa falsa imagem. Então, para trabalhar... Mas os julgamentos não partem da gente? Faz eu da penso gente. assim, então eu começo a julgar o mundo a partir do meu parâmetro. Claro, a partir da gente. Então a gente tem que deixar de julgar. Sim. Né? Então começa por aí. Deixar de julgar. Então pressupõe duas coisas. Não se julgar. Se reconhecer. Né? Por isso que a Joana diz assim, o ser consciente não se culpa nem se desculpa. Se percebe. A questão se percebe. Então, a questão do autoconhecimento. E a questão de aceitar a si mesmo. Né? Eu não sei se eu posso ter o meu pezinho torto, né? Mas isso não me dá o direito de, porque eu tenho o pé torto, achou que eu sou o pior homem da terra, ou não ser capaz de nada. Entende? Quer dizer, eu produzo em cima disso. Né? E fico preso. Então eu tenho que dizer, não, eu vou aceitar o meu pé torto e vou ver o que eu posso com isso. Quer dizer, de uma maneira, se eu consigo aceitar a minha realidade, eu começo a partir do que eu tenho. Nem de mais, nem de menos. Né? E aí eu estou me dando chance para me experimentar. Para me descobrir. Para poder reconhecer realmente a dimensão do meu valor e das possibilidades do meu ser. Então, a questão da aceitação, né, o não julgamento, a aceitação e o se perceber são três condições importantíssimas para poder investir e recuperar a tua estima. Mas eu perdi uma, então. A primeira seria o reconhecer-se, que é aquele não se culpe nem se desculpa. O não julgar. Não? O não julgar. Não julgar. É o não julgamento. Não julgar a si e nem os outros. É o ideal. Se aceitar. Melhor. É se aceitar, não julgar. Eu tenho. Me falta uma perna, tá? Daí eu aceitar assim. Não julgar-se. Não se deve. E depois o aceitar-se. Aceitar-se e o se reconhecer. Né? Reconhecer-se, aceitar-se e não julgar-se. Tá bom. Eu não sei se estou percebendo uma coisa de forma errada, mas eu vejo uma linha muito tênue entre, por exemplo, a autoestima elevada e a vaidade, a baixa autoestima e a autopiedade. Então, às vezes, o cara usa mecanismos de defesa para esconder a sua baixa autoestima a título de autopiedade. É que eu sou, né, assim. É uma São os uma falsa humildade, né? Então, tudo isso aí está relacionado com uma única coisa, que é a gente se enxergar como a gente é, a vida como ela é. Mas e aí? Aí volta tudo a vaca fria, né? Ou seja, deu a volta e acabou num problema que é crucial e desafiador, que é tu saber realmente. Porque aí que está. A coisa mais difícil, gente, é suportar nós mesmos. O que é difícil? Por isso que o Jung gosta daquela frase do Nietzsche, né? Procuravas o pior e encontraste a ti Encontrei o mesmo. mesmo. Né? Encontrei o pior em mim mesmo. E daí Jung vai dizer, a gente não pode fugir de si mesmo. Onde a gente for, a gente vai carregar quem a gente é. Então, se a gente vai ser o melhor ou o pior, depende da gente. Mas o quanto é difícil realmente a gente nos amar. Porque suportar a nós mesmos não quer dizer se acomodar, nem se desculpar, mas pegar o trabalho de poder olhar, seja para aquilo que mal cheira da gente, seja daquilo que tem de mais valor, e fazer alguma coisa com isso. Né? E para isso tem que ter dignidade, né? Como filhos de Deus. E parece que essa filiação divina, né?
gente reconhecer como filhos de Deus e como filhos do amor, né? Então, o difícil não é Deus nos amar, o difícil não é as pessoas nos amar, o difícil é nós nos amar verdadeiramente. E por isso que a gente quer o reconhecimento dos outros, na superestimar, numa fantasia onipotente, de achar que é o melhor, porque no fundo eu não suporto se alguém não dizer que eu não sou, né? Ou o contrário, de achar que ninguém gosta de mim, mesmo diz, não, mas é legal, né? Ele quer fome, né? Mas gente, porque nenhum nem outro conseguiram conquistar o amor próprio. E o amor próprio não é você ter uma vida maravilhosa, né, confortável, não. O amor próprio é a dignidade daquilo que eu tenho, da condição evolutiva que eu estou, né? E poder dar conta disso, né? Porque Deus não pede até mais do que isso, né? Deus não nos pede mais do que a nossa consciência e das nossas limitações eu posso dar conta. Ele só pede que a gente seja honesto, verdadeiro e que viva a vida por inteiro. Ou seja, olhe e se ocupe verdadeiramente daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem. É isso, né? Mas parece que é difícil a gente entender isso, né? É muito difícil a gente entender isso. O mais intrigante é que depois que tu te enxergou no espelho e viu por uma fração de segundo quem tu é, tu já não é mais. Sim. Porque a dinâmica da vida, claro, é o que eu era já passou. Então, tu nunca vai te enxergar a todo tempo o que tu é, a não ser que tu fique parado naquela imagem do passado, né? Que a gente falou agora há pouco sobre os artistas de uma música só que ficaram fazendo shows a vida inteira sobre aquela musiquinha, né? E estão achando que são aquilo. Então, nessa busca constante de volta ao estado de perfeição original, da criação primeira, né? Da criação original, é um caminho sem pausa, sem trégua e constante. Ou seja, não adianta a gente ficar assim, vou alcançar e finalmente alcancei a minha auto-descoberta. Essa é uma das coisas que eu não há fim. Porque às vezes tu diz assim, eu ia levantar essa questão, porque às vezes tu tá bem assim, tá tudo bem, tá? Acho que a minha autoestima tá legal. Daqui a pouco, quando a gente menos espera, uma surpresa. Não, mas eu acho que eu botei a minha sombra, trouxe a minha sombra para a consciência, daqui a pouco não é uma coisa linear. O fato de ter autoestima não quer dizer que a gente não vai ter momentos de sofrimento, de questionamento, ou de uma tristeza. O próprio Cristo, né, muitas vezes ficava triste de olhar a humanidade naquele estado, né? Se recolhia. E ficava, lastimava, né? Então, é natural, ele se condoía com a dor humana, né? E ele estava em sintonia plena com o Pai. Pode dizer, eu e o Pai somos um só, né? Quer dizer, ele chegou num estágio de realização do seu ser, de plenitude, de comunhão com a mente divina, que a gente não sabe nem um terço do que significa isso, um décimo, né? Então não vai ter, a gente tem que ter dignidade até para lidar com as nossas feridas. A questão do amor próprio pressupõe, de um lado, reconhecer nossa sombra, né, e mantê-la ao nosso lado, suportando, e reconhecer nossos valores e dando conta dos talentos que a gente tem, não enterrando eles. Né? E essas duas coisas, né? Aí tem uma outra dinâmica que tem uma outra dinâmica interessante que, por enquanto, está falando só de uma variável, que sou eu. Agora, enquanto tu tem filhos, enquanto tu tem a consciência, como a Joana deve estar tendo essa consciência de que ela não vai conseguir evoluir sem colaborar com a evolução do coletivo, ou de toda a humanidade, ou de todo o universo, né? Então, aí as variáveis são infinitas. Por enquanto, a variável sou eu. Eu tenho que ter a minha autoestima, a minha autoimagem. Mas aí que tá. Mas e aí? O que adianta a gente estar aqui num grupo? A vida justamente é para a gente exercitar isso, né? Quer dizer, uma coisa em tese, eu estou aqui num lugar, num ambiente favorável, sendo estimulado para buscar meu conhecimento e acreditando que eu posso, né? Agora vamos sair na porta e vamos começar, né, a ser confrontados. Quando eu me piso no meu carro, quando eu não dou o que eu quero, quando, né, há um desafio, daí eu vou experimentando, vou realmente
me confrontar e poder exercitar isso, mas isso é super necessário, é que a coisa realmente pode se dar. Testemunhar para mim. É na vida, né? E quantas vezes, né, se a gente não está preparado para se reconhecer como ser mesmo, ou tu vai canalizar para os filhos uma expectativa claro. que é tua, e aí tu pode frustrá-los por projetos teus e não deles. E isso a gente vê muito forte quando tu vai no mercado de trabalho, tu vê pessoas ali que estão perdidos, porque eles tentam atender essa expectativa dos pais e eles não vão alcançar. Ou do mundo, ou de fantasias que Do mundo. tu criou, né? Para ser feliz eu tenho que ter isso, assim, Exato. trabalhar em tal lugar, né? E nem sempre. Para o outro pode ser uma expectativa diferente da nossa. Né? Claro. Eu acho que é aí que a gente tem que exercitar muito quando é com eles. E então, assim, gente, uma coisa que é importante, né, em relação às emoções é sempre voltar para a gente, né? Quer dizer, se eu estou reagindo assim, é porque eu estou compreendendo o mundo de alguma maneira, ou estou me sentindo de alguma maneira para que eu possa estar nesse estado emocional. Porque há uma tendência a gente ficar preso à situação, ou projetando nos outros, né? Justificando. E justificando, né? E aí esse é sempre um exercício de voltar para a gente, né? E estabelecer daí quais são essas fantasias internas que estão me movendo. E saber que as fantasias não são verdades objetivas, são verdades novas. Que nem um paranoico lá, mas ele está me perseguindo, ele me olhou com uma cara de reprovação. Não, mesmo que o outro esteja na minha fantasia, e parece que ele está me reprovando, né? E essa fantasia é minha. E mesmo que ele estivesse me reprovando, por que eu tenho que acolher e aceitar isso e ficar preso O que nisso? eu acolhi? Não. Você não acolheu. Então, de uma maneira, a gente tem que ser, acima de tudo, responsável, primeiro, pelas nossas próprias condições e estados. E eu acho assim, que o Dalton coloca, quando isso envolve a coletividade. Mas se a gente conseguir tomar consciência e dar conta da gente, de uma maneira, a gente também está cuidando do mundo. Cuidar da gente é uma forma também de cuidar do mundo. Porque eu, na relação com o mundo, não serei daquela outra maneira, né? No mínimo já não vai estar complicando. Não sei, porque senão a nossa volta já vai Sendo multiplicadores. Acho que nessa maneira a gente vai multiplicando. O que ela fala muito frequentemente é na questão da fuga, né? Os mecanismos de fuga, né? Esses mecanismos de fuga são mais ou menos o mesmo que a fantasia? Foi aqueles mecanismos que a gente aprendeu, ligação, racionalização. Daí é isso que eu vou te falar, porque tem uma coisa importante nisso. Todo processo que envolve essas dinâmicas necessita também um pouco de fé. Para conseguir isso, a gente tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Porque muito daquilo que eu não percebo e que a minha consciência não consegue suprir, porque me falta recurso, eu posso alcançar pela fé. Então, puxa, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto com recurso. Mas se Deus me colocou aqui e eu tenho fé no seu amor e tenho fé que Ele me ajuda, me apoia, se for pela vontade dEle, a coisa vai dar. Do jeito que vai dar. Quer dizer, de uma maneira, e isso envolve uma entrega verdadeira. A gente vê que os processos de transformações, gente, de um lado exige consciência e de outro lado exige entrega. Por isso que os processos de iniciações, todos eles, é um tipo de morte. Tu reproduz um tipo de morte. Tu morre para renascer num outro nível. E essa morte é sempre pressuposto de algo que eu não sei, que eu não tenho nenhuma segurança do que vai me acontecer. Eu não sei se o que está me esperando do outro lado
é realmente algo interessante. Então é uma coisa de entrega, né? Quer dizer, o processo de iniciação. Então, e mesmo quando a gente vê espíritos missionários, né? O São João da Cruz, por exemplo, né? Quando estava na cela, preso pelos próprios colegas de religiosos, né? Ele começou a combater a própria núcleo das igrejas que estavam desviadas, né? Criou uma nova congregação e ele era visto como herético, como que estava endemoniado. E os caras tinham uma persuasão muito grande, eles tinham um poder muito grande, eles tinham né, e a ponto que ele está na cela dele, prisioneiro, e chega a me dar uma dúvida dele. No momento que ele tem uma dúvida, e se eu estiver errado? Se eu estiver indo contra a igreja e sendo, digamos, agente do mal, do diabo, para desviar as pessoas e criando uma falsa doutrina, né? Quer dizer, porque a gente é tentado, né, por uma série de coisas, pelas nossas fraquezas e pelas dinâmicas que envolvem as forças do mal. E ele tem que se entregar a esse Deus. Então, ele se entrega, ele tem e ora, né? E diz não. Se eu estiver errado, que ele me põe um raio e destrua. Mas eu vou. E aí ele começa a levitar. Ele levita, ele se ilumina, que o cara que vai dar comida para ele se assusta, São João da Cruz. E aí ele consegue daí sair da prisão dele, né? Porque o cara libera ele, que viu que ele era um ser enviado por Deus, né? Então tem momentos de solidão, né? Que é o nosso confronto conosco mesmo. E ninguém vai poder resolver isso no nós mesmos. E eu me diz que o grande encontro com Deus, com o self, é na extrema solidão do nosso mundo íntimo. Que tem um momento que nós estamos entregues a nós mesmos e que ninguém pode decidir isso, ninguém pode dizer nada em relação a isso. E só isso garante um verdadeiro encontro. Então vai ter momentos que a gente... E aí que entra a entrega, aí que entra a fé, de realmente apostar em todo aquele conhecimento, todos aqueles valores e esse amor também, que é tão difícil da gente ainda acreditar, né? E realmente dizer, não, vamos lá. Não, mas não precisa ser o santo. Não, porque na verdade as decisões que a gente tem que tomar na vida da gente, não decisão de comprar um sapato ou não, mas as decisões importantes da vida da gente são sempre solitárias. A gente tem que parar e dizer, bom, eu quero enfrentar isso ou eu não quero? Eu vou fazer isso ou eu não vou fazer? E aí é a gente com a gente mesmo. E pagar o preço, né? E confiar nisso. Acho que essa questão da fé que eu colocou eu acho bem interessante. Você não se sente desamparado, sabe? Que eu estou amparado. Porque por mais solitária que seja a decisão, tendo fé, ela não é mais tão solitária assim. Tendo fé, tu tem um conforto que está buscando pelo melhor também, mesmo que a gente fique evoca. Mas será que naquele momento solitário de tu chegar e partir do plano físico, as sensações são, por exemplo, acho que uma criança recém-nascida, ela não tem a mesma consciência da solidão que uma pessoa que está desencarnando também, um ancião, revisando sua vida. Então, tem dois estados de consciência. Eu acho que aquela criança, mesmo sendo um espírito, ela não tem a mesma clareza do que e aí a solidão da chegada não é sentida. Agora, a solidão da partida é um momento único, né? A solidão da partida é o confronto maior. Porque tem toda uma consciência já. E se deparar com você verdadeiramente. Porque quando a gente está no corpo, a gente está numa ilusão. Uma ilusão social, econômica, racial, de beleza, de coisa, né? Ou de racionalização a gente mesmo enfeita, né? Mas quando tu desencarna, tu se depara com a tua consciência mais interna, mais essencial e com a tua própria realidade espiritual, né? E claro, mesmo assim tu pode fugir. Tem espíritos que fogem e negam, né? E ficam num processo
auto-obsessivo, né? Mas chega um momento que não adianta, né? Só está postergando, né? Esse encontro que uma hora vai ter que acontecer. Eu gravo isso que ele relata um hiper-hospital lá que tinham dezenas de camas com pacientes dormindo, né? E até o mentor dele estimula ele. Os caras estavam fixos ainda no momento da vida anterior ou na morte mesmo. Aí quando ele percebe que um saiu levantando, voando, correndo, deixa, não vai atrás dele, deixa que ele acordou, né? Então, por mais que tu fique nessa situação de defesa ou de auto-engano, vai acordar. Por isso que eu me diz, a gente não pode fugir de nós mesmos. Alguma coisa nos consola, porque nós já passamos por isso várias vezes. Então, Nós não sabemos como, não sabemos como passamos. Ok, gente, então tá. Semana que vem, então a gente vai pro próximo tema, tu tem aí. é aquele da começar com ressentimento, exaltação. Não, ressentimento mais 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 adiante. Depois desse. Agora é o outro capítulo inteiro. Então Busca de si mesmo. doenças psicossomáticas. Antes é ressentimento, exaltação e outros. Então nós vamos depois para o outro. Porque na verdade aqui tem bastante coisa. Aqui tem a insatisfação, tem a insatisfação, tem a reclamação indevida que eu achei bárbara. Qual? E tem aqui parte dos momentos de saúde do livro que são muito bons. Não sei, vocês querem ficar mais um tempo ainda nessa parte? Porque a gente pode fazer o seguinte, então. Do ciúme, Acho que o ciúme, sonhos é bom explorar bastante. Né? Sonhos também, depois deixar para explorar. É, que depois disso vem as doenças psicossomáticas, tem a questão das etapas e dos métodos. Sim. Eu não sei se é uma ansiedade minha só, mas de uns encontros para cá, a gente tem tido uma enxurrada de conceitos e eu não sei lidar bem com esse negócio de definições não claras, né? E aí quando eu busco um pouco mais da definição das expressões, né, dos sentimentos, essas que nós estamos utilizando aqui, eu percebo que é um mosaico que muito se mistura, então tu não sabe muito bem quem está falando e isso me deixa mais seguro ainda, né? Então, tá sendo, até por esse motivo está sendo bom para eu, mas eu realmente não consigo lidar com definições não claras para mim, né? De conceitos, desse que nós estamos trabalhando aqui. Nós temos sonhos e a gente tem dificuldade de conceituar, porque umas que elas se misturam e outras que elas são muito tênues, né? Pois é. São variações, às vezes. Essa mistura, a gente não sabe muito bem até onde elas se misturam, né? E às vezes elas se misturam de acordo com o momento em que tu usa. Outras vezes elas não se misturam. Então isso aí é E se a gente for ver a etimologia da palavra, você tem inveja, vem de invídia. Quer dizer, despeito de não ver, eu não quero ver. Né? Na verdade, a inveja é um desdém. É um tipo de cobiça também, né? Cobiça o que é do outro. Mas faz de conta, a inveja é fazer de conta que eu não sei. Né? Então, além dessa preciosidade que tu traz sempre, quando tu trabalha com o conceito, a etimologia da palavra, ainda tem os outros significados, que não são etimológicos. Né? E que às vezes a gente usa assim com quem troca de camisa, e não é bem assim. Para te comunicar, eu acho que essa minha vontade é mais por uma necessidade de comunicação exata, né? Ou menos errada. Né? Então, vocês querem ficar mais no encontro, tá? Nesse coisa do ciúme, mas foi refletir que lá diante de dezembro não vamos. Eu vou achar ótimo, porque das psicossomáticas eu já estou de volta. Aí eu não vou perder as psicossomáticas. Vocês que sabem. Então é o seguinte, vocês leem esse material da Joana e outros, a gente trabalha em cima das dúvidas e das questões que mais interessam a vocês e no outra semana a gente começa a psicossomática. Agora tem uma coisa, Gelson, aqui no polígrafo só tem algumas coisas, não tem praticamente nada.
porque Das doenças do ciclo essa menstrual. pessoa acho que eu vou ter que dar para fisioterapia, Tá. porque a escola de Chicago, foi de Paris, explicar mais ou menos como é que